Olá, mulheres que ocupam aí uma posição do nível de supervisão, de gerência, de coordenação e que estão sonhando com a sua ascensão profissional e que ficam imaginando que um dia vão conquistar uma posição no nível executivo e que queriam saber, né, mas como é que faz para chegar lá, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo com alguns fatores que eu entendo que contribuem muito para a ascensão, né? E também assim da forma como eu acho que contribuíram com a minha ascensão, né? Eu sou Ana Maria Sena, eu tive uma carreira de sucesso no sentido de chegar ao nível executivo. Eu tive a oportunidade de assumir, né, posições executivas em empresas diferentes. Então eu cheguei no nível executivo em 6 empresas diferentes. Eu também liderava áreas diferenciadas nesse caminho, entre uma delas a área de gestão de pessoas, que também me propiciou entender mais e mais sobre as pessoas que se tornam mais aptas a assumirem, né, um papel executivo nas organizações. Quais são as características, que coisas que essas pessoas fazem que tornam elas diferenciadas para assumir, né, um grande desafio no nível executivo, que realmente é um dia a dia bastante animado, divertido, com muitas emoções e como a vida, né? Uma hora, dias muito felizes, dias de muita emoção positiva e dias difíceis, duros, com muitos desafios duros a serem vencidos. Essa é a nossa vida, né? E eu acredito que da mesma forma que no mundo executivo a gente tem dias bons e dias ruins, a gente tem dias bons e dias ruins no nível gerencial, no nível de coordenação, no nível de supervisão, porque é a nossa vida. O ser humano tem essa marca, né? A marca de dias bons e dias ruins, e é assim que a gente vai evoluindo. Para evoluir para a carreira executiva, né, para chegar no nível executivo, eu separei assim 5 fatores que eu acho fundamentais, que a gente tem que ter em vista e que a gente tem que se preocupar no sentido de não desconsiderar, que algumas vezes a gente acaba não dando a relevância, não considerando da forma como a gente precisa considerar para que a gente construa aí, né, essa escada, né, como se a gente estivesse colocando degrau por degrau até chegar lá. Então, eu vou falar de 5 aspectos que eu acho muito relevantes para que a gente chegue lá. O primeiro aspecto é capacidade. E capacidade, eu consegui fazer assim um paralelo com outro termo que a gente acaba usando de uma forma diferenciada, que é o termo de responsabilidade. Era um filme muito interessante que as pessoas estavam conversando sobre a história da responsabilidade e a pessoa falou, mas eu não tenho culpa. Aí o outro falou, mas responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é a habilidade de resposta. Olha que coisa incrível, gente, como é que muda completamente a nossa percepção sobre um assunto, um tema que a gente se acostumou a ver num determinado aspecto e a gente pode ver em outro, que é a habilidade de resposta. Então, capacidade nesse sentido de responsabilidade, de capacidade, de habilidade de resposta, que tem a ver, né, no que eu vou falar agora, com a nossa formação,
Vamos trabalhar primeiro essa questão da formação, a nossa capacidade no sentido de, de tudo que a gente consegue trazer para dentro em termos de conhecimentos, é, desenvolvimento de habilidades, experiências, responsabilidade, essa base para que a gente possa ter a habilidade de resposta para os desafios quando eles vierem. Então, vamos falar em primeiro lugar da formação, né? A formação escolar, formação acadêmica, algumas pessoas têm bastante oportunidade de fazer uma pós, de ter aí uma formação, além da formação do nível universitário, né? E isso realmente é uma coisa relevante, desde que aumente a responsabilidade da pessoa no sentido de habilidade de resposta. E eu já conversei com algumas pessoas que se sentiam menores porque não achavam que a formação que elas tinham obtido era uma formação valorizada, as instituições não eram instituições assim tão fantásticas, então elas se sentiam menos do que outras e isso impedia que elas se voltassem para um desenvolvimento. Elas acabavam aceitando a posição hierárquica que elas ocupavam, porque elas achavam, minha formação, eu nunca vou conseguir me destacar. Então, se você tem esse pensamento, eu vou te oferecer a oportunidade de ter um outro pensamento. Se você acha, e se você até já recebeu um feedback de que sua formação não está ok, corra atrás de conhecimento através de alguma instituição sensacional. Hoje em dia isso é possível para que você se torne uma pessoa mais confiante na sua formação. Como que eu posso fazer isso? Olha, hoje em dia existem até cursos gratuitos de diversas instituições acadêmicas de primeiro nível, até de Harvard você pode fazer o curso, desde que você queira. Se isso é um problema, você só vai vencer esse problema se você agir. E se você ficar encurvando, eu não posso porque a minha faculdade não era de primeira linha. A faculdade já foi, a faculdade passou, ela te trouxe conhecimento, sim, ela te trouxe uma formação, então você pode buscar o além. Se você acha que é tão importante para a sua ascensão uma formação mais robusta, busque essa formação robusta. Quem é que te impede? Na negociação a gente aprende, né? O não está dado. Já que o não está dado, por que não tentar? Por que não sair da cadeira e buscar aí uma formação diferenciada? A minha experiência me diz que sim, uma boa formação ajuda muito, porque você descobre, né, sobre temas, você sabe aonde encontrar respostas até teóricas para dar mais profundidade para o tema, para te dar mais segurança quando você for discutir um determinado tema. Então, formação é importante, sim. Existem pessoas, por outro lado, que dizem que informação não é importante. Claro que formação é importante e muitas vezes, né, as pessoas abrem mão de uma formação, mas as pessoas obtêm esse conhecimento, essa formação de uma outra forma. Outro dia eu estava assistindo a um vídeo do Bill Gates e ele abriu mão da faculdade, como inúmeros desses caras brilhantes aí, só que o Bill Gates, no filme, ele estava com uns 3 livros dessa grossura e ele lê diversos livros o tempo todo. Então, ele busca o conhecimento. Então, se de tudo você não pode fazer o curso, não consegue, leia livros. Esteja bastante atualizado sobre
temas relevantes para a ascensão na carreira, se torne uma pessoa mais segura lendo livros de autores renomados. Aí sim, o livro, você pode escolher um livro de um cara muito bacana, de um cara muito bom, de um cara que você mesmo tenha prazer de ler, porque o cara realmente está trazendo um conhecimento além do que o que você tem. Então, aumente a robustez da sua formação. Mas a capacidade não vem só do conhecimento teórico, não vem só dessa formação, né? A capacidade vem também muito da experiência. E muitas vezes as pessoas não valorizam as experiências, as vivências que elas tiveram na carreira, seja no nível mais operacional que for. Nenhum profissional começa no nível máximo dentro de uma organização. As pessoas chegam, né? Elas vão avançando até chegar lá. Então, todo mundo tem oportunidade de aprendizado, de desenvolver habilidades ao longo do caminho. Então, muitas vezes, numa tarefa muito operacional, vamos falar aqui hoje, no mundo de hoje, né? Eu trabalhei com contact center, eu trabalhei numa empresa que oferecia serviços, né, de atendimento de telefonia, de venda por telefone, e a profissão de entrada é o operador, né? É o atendente no contact center. E quanta coisa um atendente aprende? Ele aprende como se relacionar, como falar, como se posicionar sobre produtos, o que vende, o que não vende. Ele aprende sobre trabalho em equipe, ele aprende sobre líder, né? Porque ele tem os líderes que são muito bons, os líderes que não são tão bons, então ele consegue ver as diferenças desde que esteja aberto a aprender, desde que perceba a grande oportunidade que está diante dele. Reveja a sua vida profissional com o olhar de quem está buscando as oportunidades de aprendizado que você teve e como que aquela oportunidade de aprendizado cunhou a profissional que você é hoje. Porque isso é uma verdade, né? A gente é o que é pelas experiências que a gente vai trazendo, né? O caminho que a gente vai trilhando na vida. Então, o conhecimento teórico, a experiência, a vivência profissional, pessoal também conta, e habilidades, né? Coisas que a gente faz com mais facilidade. Existem pessoas, por exemplo, que têm muita facilidade de falar em público, outras pessoas nem tanto. Então, por exemplo, se você tem mais dificuldade de falar em público, realmente é importante buscar aí. Tem gente que vai para o teatro. E no teatro aprende a ter mais desenvoltura, aprende a trabalhar a linguagem não verbal muito bem e aprende a se posicionar, aprende a falar em público, porque tudo que um artista faz, né, tá ali com o público, é entender a energia do público, é dar resposta, aprender a improvisar. Então, muita coisa pode ser resolvida no teatro. Ah, não, eu vou fazer um curso de técnicas de comunicação. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de técnicas de comunicação muito bom. E eu me lembro, né, do nosso professor, diante dos momentos lá de troca, ele falava: isso aqui é um palco. Vocês estão diante de um palco e vocês têm que usar todas as ferramentas disponíveis em vocês mesmos para estabelecer a melhor comunicação. Então, realmente é um exercício incrível, né? Quando a gente busca aí desenvolver alguma habilidade, alguma destreza, e falar em público é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Quanto mais a gente fala, com mais versatilidade a gente consegue aí estar falando com grupos, sejam eles de 5 pessoas a 1000, mais de 1000 pessoas. Eu já tive a oportunidade de ter que estar falando para mais de 1000 pessoas e é um desafio incrível vencer
né? Quando a gente consegue vencer, consegue se expor, consegue falar, isso é muito bom. Então, por favor, não fiquem parados. Não é porque fez a faculdade que não é tão boa, que você não possa se desenvolver e se tornar mais segura com leitura de livros, com cursos gratuitos pela internet, com cursos pagos, se você tem condições de fazer isso, faça, porque isso só vai te tornar uma profissional cada vez mais segura, cada vez mais preparada para dar as respostas que a sua empresa está querendo e está esperando que você dê para ela. Um outro fator muito interessante, o segundo fator, né, tem a ver com dedicação, esforço, né, o quanto de esforço que a gente está disposto a colocar sempre que a gente está diante aí de uma tarefa, de um desafio. E eu trabalhei numa empresa e a gente tinha ali, um dos valores dessa empresa era capricho e carinho. E realmente esses termos, eu acho que eles trazem o que há de melhor no esforço, né? Quando a gente trabalha de uma forma caprichosa, atenciosa, quando a gente coloca carinho, né? O carinho é uma manifestação do amor. Quando a gente tem um relacionamento com aquela tarefa, com o nosso trabalho, que é um relacionamento de capricho e carinho. E tem um filme que eu gosto muito, que eu recomendo todo mundo a assistir, porque ele tem grandes lições em todos os sentidos, inclusive para quem quer ascender na carreira executiva, que é O Senhor Estagiário. E a cena desse filme que me marcou bastante, mostrando o sucesso daquela moça, da empreendedora, que no filme passa por um momento que tem sua liderança como CEO testada, né? Mas ela mostrou, né, por que que ela chegou aonde ela chegou. Então a cena é a seguinte: ela tem uma empresa de vendas pela internet, de produtos, eu acho que principalmente roupas, eu acho que ela fala muito com mulheres, no filme dá a entender isso, e ela vai para a área de produção, ficar junto com a equipe para fechar os pacotes para o envio para os clientes, né, que fizeram as compras online. Então ela senta lá e ela começa a montar a caixa para a entrega. E ela faz com tanto capricho, com tanto carinho, que chama a atenção do grupo e chama a atenção do senhor estagiário, que naquele momento percebe, né, como que ela é realmente uma profissional diferenciada. Você já parou para pensar nisso, né? Que o seu capricho, o seu carinho pode contagiar os outros e isso vai contribuir para o seu crescimento para a carreira executiva? Quando você realmente manifesta para o outro o amor que você está colocando ali numa tarefa que você está executando, o carinho que você tem. Então, no dia a dia, as pessoas estão te observando. E fazer as coisas de uma forma dedicada, atenciosa, com capricho, com carinho, é uma forma de se destacar das outras pessoas que estão fazendo bem feito. Quando a gente faz com capricho e carinho, a gente faz além do bem feito. A gente faz de uma forma contagiante. E essa coisa, né, esse capricho e esse carinho fazem com que as pessoas que estão em cima olhem para o seu trabalho, olhem para você de uma forma também mais amorosa, né? Esse carinho, esse amor chega e contagia a todos. Então, se você tiver que escolher uma forma de ser dedicada, uma forma de ser uma pessoa trabalhadora, faça o seu trabalho com capricho e carinho. Dedique-se às suas tarefas e dê esse exemplo
para todos. Dê esse exemplo para os seus colaboradores e mostre para a empresa o quanto que você valoriza as suas tarefas, valoriza o trabalho que está sendo feito. Um terceiro aspecto que eu acho muito importante é a atitude. Qual é a atitude que a gente está adotando no nosso dia a dia? Como é que essa atitude pode estar ajudando ou prejudicando a nossa carreira, né? E a atitude, ela envolve muita coisa. A atitude envolve bom humor ou mau humor, né? Quantas pessoas conseguem brincar com as adversidades, com seus erros, com o seu jeitão de ser, que pode levar as outras pessoas a rirem, né? Contagiar as outras pessoas com uma boa gargalhada. Isso ajuda a criar um clima altamente favorável. E isso demonstra, né? Essa atitude demonstra para todos a capacidade que essa pessoa tem de lidar com os infortúnios no dia a dia. Então, bom humor é uma atitude altamente favorável que todas as pessoas querem estar com gente que faz a gente se sentir bem, que faz a gente sorrir, que faz a gente gargalhar. Quem não quer um ambiente favorável? Eu não estou falando de ser o humorista, de ser o bobo da corte, que parece que não tem conteúdo. Não é isso. Eu estou falando de não ser ó vida, ó azar, ó tristeza. Eu sabia que isso não ia dar certo, né? A gente não pode ser o uruca, né? A gente tem que ser uma pessoa que vê os desafios, que sabe que vai ter ali um solavanco aqui, que vai um tropeço, mas capaz de ultrapassar e com bom humor, né, rindo das adversidades, da forma como surgem, né, tendo uma forma mais leve de viver. Eu acho que viver de uma forma, a atitude mais leve, ela é muito favorável, né? A gente gosta de estar com pessoas e gosta de estar num ambiente mais leve. Então, vamos buscar isso, ser uma pessoa mais leve, ter uma atitude aí mais bem-humorada para a vida. Isso também contagia as nossas lideranças. Como eu disse, não é ser o bobo da corte, não é ser o piadista. É uma pessoa que tropeça e é resiliente, né? A atitude de buscar uma nova forma de apresentar a solução para o problema. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, é uma atitude, é uma forma de ser altamente positiva. Não é possível se tornar um executivo sem ser resiliente. Não é. Essa competência, né, a resiliência é fundamental, porque muitas vezes a gente não vai chegar à solução de um problema com a primeira resposta que a gente tinha. A gente vai ter que burilar, a gente vai ter que analisar, a gente vai ter que encontrar aí um novo formato, porque a vida, né, e os desafios, eles vão subindo uma oitava, que nem na música, né? Vão subindo uma oitava e vão se tornando mais complexos, mais difíceis, e a resposta para um problema complexo, apesar de muitas vezes ser uma resposta simples, a que melhor responde, você não obtém essa resposta de primeiro, você vai burilando, você vai aperfeiçoando a resposta. Então, uma atitude positiva, né? Que é diferente da atitude negativa. É uma atitude de eu não consegui agora, mas eu conseguirei, eu serei capaz. É uma atitude, nós fizemos assim naquele momento, parecia a melhor resposta, mas não foi, mas a gente vai conseguir chegar lá, a gente pode rir dessa forma como a gente pensou no primeiro momento e encontrar aí uma forma mais elaborada, melhor para esse que a gente aprendeu, uma atitude de aprendizado, de ver
todas as experiências como uma oportunidade de aprendizado. Então, essa atitude é muito boa, é muito proveitosa para uma carreira, né? Quando a gente aprende, a gente usa as oportunidades, usa os erros para aprender com eles. E a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Porque com acerto, no fundo, a gente sempre fica na dúvida, mas será que essa era a melhor forma mesmo? E com o erro, a gente sabe, não, essa não é a forma, então vamos encontrar uma nova. Então, essa atitude de aprendizado é altamente favorável a um crescimento na carreira, né? Uma atitude de ser uma pessoa aberta, uma atitude de ser uma pessoa que escuta os outros, né? Porque sabe que não tem, que ela não é a dona da verdade, que existe oportunidade de aprender alguma coisa com quem quer que seja, que também não é só com quem está em cima que vai aprender, não é só com quem tem muita experiência. Às vezes a gente aprende com o estagiário. O estagiário mostra um jeito de fazer diferenciado, uma visão, traz uma visão diferenciada. Eu lembrei agora, falando de estagiário, de uma oportunidade. A gente, no início da minha carreira, quando eu era gerente na área de qualidade, a gente contratava muitos estagiários para fazer pesquisa junto ao cliente, para levantar a satisfação do cliente. E eu me lembro que não era uma forma fácil de conquistar o estagiário para esse trabalho, porque é um trabalho realmente duro, tinha que se deslocar, tinha que lidar com o cliente nem sempre feliz, então tinha que ter aí um jogo de cintura, o próprio estagiário, e a gente buscava o nosso melhor de fazer no processo seletivo teste situacional, de entrevistas, de dinâmicas, e muitas vezes a gente não conseguia os melhores profissionais. Eu me lembro que a gente pediu para um estagiário, para ele participar do processo seletivo e ele contar a história, né? Ele mostrar como era o dia a dia. E ele chegou e fez, ele falava muito bem, ele era um excelente estagiário, e ele mostrou para os candidatos os dois lados, né? Tanto o lado positivo quanto o lado cansativo e tal, mas como que ele lidava com isso, como é que aquilo estava transformando a vida dele, como é que era uma atividade altamente enriquecedora. Falou de coisas que a gente não sabia sobre a atividade. E muitas vezes a gente aprende com o estagiário, esteja aberto para aprender com todas as pessoas. Essa é a melhor atitude, a atitude de sempre ouvir, vindo da onde vier, virá uma forma, pode ser uma forma nova, muito melhor para conseguir aí os resultados que você precisa. E daquele grupo saíram outros excelentes estagiários que também ficaram contagiados pelo depoimento desse estagiário da nossa equipe. Então a gente aprende com todo mundo e esteja aberto a ouvir todos. Até aqui nós falamos de 3 aspectos, 3 comportamentos, 3 ações, 3 assuntos que tem que estar na sua cabeça, que você tem controle para o sucesso da sua carreira. Mas agora eu vou falar de um assunto, de um tema que aí não está muito sob o seu controle. Você não consegue aí muito. Você não depende só de você, mas eu vou te ensinar o aspecto que você pode fazer para aumentar o seu poder sobre esse fator. E esse fator é a percepção dos outros. Então, quando a gente quer ascender na carreira, a gente tem que ter uma percepção, os outros têm que ter uma percepção favorável da gente. Porque muitas vezes, por exemplo, vamos supor que você seja uma coordenação na área A da sua empresa. E aí, né, a área B, lá na empresa, está precisando de um gerente
E o executivo resolve fazer uma análise interna, né? Pensa assim, vou tentar trazer pessoas de outras áreas para assumir aqui. Eu estou com coordenadores muito novos, pouco experientes, e penso aqui que eu posso ver em áreas que tem muito relacionamento com a minha, que podem realmente contribuir até com ampliação da visão da empresa. E, por acaso, ele pensa na sua área, né, na área A, de trazer alguém da área A. Se ele não tiver uma boa percepção sobre você, ele não vai te convidar, não vai falar com o seu líder, né, com o outro executivo, com o seu gerente, sobre você. Você não vai estar lá, porque ele não teve uma percepção favorável de você. Nas interações, ou ele tem uma percepção nula, ele não te conhece. Então, a gente tem que cuidar, sim, da percepção que os outros vão ter da gente. E muitas vezes, né, esse executivo lá da área B, ele vai ouvir os colaboradores dele sobre como são as interações com a área A. Quem são as pessoas facilitadoras, quem são as pessoas dificultadoras, quem são as pessoas que eles gostam de trabalhar. Aí já pensou os seus pares lá na área, lá daquele executivo, falando, mas aquela profissional, não, é muito chata, ela tá sempre nervosa, grita com a gente sem motivo. Não vai ser você escolhida. Quem é que vai querer trazer uma pessoa que grita? Quem é que vai querer trazer uma pessoa que está sempre nervosa, sempre mal-humorada? Não vai acontecer. O que eu estou querendo contar para você é que a gente constrói a percepção do outro. E que para a ascensão na carreira, a gente tem que estar preocupada com a percepção que os pares têm da gente, mesmo de outras áreas. A gente tem que estar preocupada com a percepção que os nossos colaboradores têm da gente, que os colaboradores de outras áreas têm da gente. Eu conheço muitos profissionais, muitos líderes que têm um bom relacionamento com seus colaboradores, que o pessoal até brinca, é muito paneleiro, protege muito os seus colaboradores e passa por cima dos colaboradores de outras áreas da empresa. Não vai criar uma percepção favorável. Todos esses colaboradores vão olhar para essa liderança como uma liderança que não agrega, não é agregadora. Eu conheço profissionais que conseguem trabalhar muito bem com a sua equipe, conseguem trabalhar lá com a sua liderança, seja ele o gerente ou o diretor, muito bem, mas que quando tem uma atividade de trabalho com pares, não consegue tabular uma boa conversa, né? Ou fica muito introspectivo, muito voltado para dentro, sem trazer contribuições, ou muito crítico, uma postura muito crítica. Não, isso não vai dar certo. Não, isso aí não é bom. Não, isso aí não, nem pensar. São atitudes que não contribuem para um trabalho de equipe com os pares. E você está construindo uma percepção sobre você com os seus pares. Tem também as pessoas que acham que quando estão lidando com os profissionais acima, né, outros gerentes, diretores e tal, que tem que ter uma postura mais afastada para mostrar profissionalismo de que não é puxa-saco, e aí rechaça um contato mais amistoso, uma conversa mais amistosa e cria uma percepção de que não é um profissional de bom relacionamento, não é um profissional que queira se relacionar com outros, que saiba se relacionar com outros. Então, qual o controle que a gente tem sobre a percepção do outro? O controle de se comunicar com o outro. Esse é um controle que a gente tem. Querer ouvir o outro. Ouvir as necessidades do outro. Ouvir os problemas que o outro tem. Ouvir as alegrias dos outros, a conquista do outro. E nessa interação, aplaudir a conquista dos outros.
mostrar realmente o quanto que você fica feliz com a felicidade do outro. Diante do problema do outro, verificar o quanto que eu posso te ajudar na solução desse problema, o quanto que minha área pode te ajudar na solução do seu problema. Sendo o profissional que traz soluções e não problemas, e não mais angústia, e não mais dificuldade. Isso você tem controle. A forma como o outro vai te ver, vai te perceber, depende da forma como você vai se relacionar com esse outro, para que você entenda as expectativas, entenda as necessidades, as dificuldades, para que você possa usar o seu conhecimento, a sua capacidade para ajudar esse outro a solucionar os seus problemas. Quanto mais você contribui para o resultado do outro, maior a possibilidade de você ascender como executivo. Quanto mais você ajuda a empresa a solucionar problemas que estão fora da sua área de atuação, maior a possibilidade de você ser percebido como um profissional diferenciado e que será capaz de trazer soluções para a empresa. Pensa nisso. Muda aí o seu jeito de ser para se preocupar com a percepção que os outros têm de você. Ah, mas isso vai dar trabalho. E o que não dá trabalho quando a gente quer construir uma carreira de sucesso e chegar no nível executivo? O último fator é realmente um fator que a gente tem pouquíssimo controle, né? Que é a sorte. Pode ser boa sorte ou má sorte, que é a imprevisibilidade, né? Então, por exemplo, pandemia, vem a pandemia. Quanto mais imprevisível é um fator, quem é que podia supor que a gente ia viver aquele momento que a gente viveu, né, de uma pandemia daquele tamanho, nesse mundo, né, que a gente já tinha evoluído tanto na tecnologia, evoluído tanto, e realmente ajudou para a gente sair mais rápido da pandemia. Mas quem podia imaginar o ano, né, o primeiro ano da pandemia que a gente viveu, que foi um primeiro ano bastante duro para a gente, né? Mas quem pode imaginar isso? Quem é que pode imaginar uma guerra, né, como a gente está vivendo agora aí, a guerra aí de Israel? Quem é que pode imaginar que um vulcão, né, vai explodir, trazer, ou vai ter um terremoto que vai abalar tanto uma cidade, como acontece em diversos lugares, que vai passar um tufão e que vai aniquilar um lugar, como a gente teve, que vai ter um tsunami, que vai... São essas coisas, assim, é um imponderável. A única coisa que a gente pode fazer é estar preparado sempre. Não para a imprevisibilidade, porque, como o nome diz, é imprevisível, a gente nem sabe que aquilo virá, né? Mas cuidar. Então, a gente, na nossa carreira, lidar com a imprevisibilidade, tudo que a gente falou até aqui é fundamental. Então, a gente tem que estar muito capaz em termos de conhecimento, em termos de habilidades, em termos da experiência, viver a experiência, a riqueza da experiência para o aprendizado. Uma atitude, né? Trabalhar muito a nossa atitude, a nossa inteligência emocional, até porque esse é um fator extremamente relevante para a gente lidar com a imprevisibilidade. Quanto mais equilibrado a gente está, quanto mais preparado emocionalmente, a gente vê quantas pessoas, né, falharam nos desafios porque não estavam preparados emocionalmente para o desafio, e quantas, ao contrário, venceram o desafio não porque elas eram extremamente melhores, mas porque elas estavam melhor preparadas emocionalmente. Então, a atitude é muito importante. Trabalhar aí o desenvolvimento da inteligência emocional é fundamental, sempre, e a gente sempre
tem motivos para desenvolver a nossa inteligência emocional. A gente tá indo muito bem, a gente está abafando, a gente consegue ter ali empatia, não sei o quê, e de repente pluf, dá uma escorregada e perde aí o nosso norte, o nosso centro e precisa voltar ao desenvolvimento da inteligência emocional, faz parte do nosso desenvolvimento, né? Do nosso crescimento, da nossa evolução como humano, trabalhar a inteligência emocional o tempo todo. Trabalhar também a nossa percepção, a percepção que os outros têm da gente, trabalhando a nossa comunicação, ouvindo, sendo cada vez mais empático com relação ao outro, né? A empatia é uma competência essencial para que a gente ouça e possa ter uma resposta, né? A resposta da responsabilidade, a habilidade de resposta cada vez maior, que a gente se torne cada vez mais responsável, aquele que tem a habilidade de resposta a isso, né? A imprevisibilidade, a capacidade de resposta, a construção de uma boa percepção pelo outro, e a boa percepção pelo outro, óbvio, eu tenho que entender a expectativa, eu tenho que entender o que o outro precisa para que eu possa estar aí dando essa resposta. Então, os relacionamentos são muito importantes, construindo relacionamentos realmente de verdade, um relacionamento vínculo. As pessoas acham, porque dão bom dia, boa tarde, boa noite, que elas estão construindo um relacionamento. O relacionamento vai muito além disso. É uma troca, o relacionamento é um exercício de doação. A gente tem que doar o nosso tempo para o outro, a gente tem que estar junto do outro tempo, no tempo que a gente está, realmente junto, as pessoas estão junto e estão aqui com o celular, né? Não, não, vai falando, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Então, isso não é comunicação. Então, quanta coisa relevante a gente tem para fazer aí para dar conta da imprevisibilidade. Além de tudo, dar conta da imprevisibilidade precisa muito desses fatores. Então, espero ter ajudado e continua com a gente, curte aí, compartilha, que a gente vai continuar aí falando com vocês, mulheres, como chegar lá, como chegar na carreira executiva, que é um sonho e que é realmente uma conquista sensacional. Até o próximo!